protocolo da casa. Levante, vai lá fora pegar um ventinho com ele, depois você retorna. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Querido Deus, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença e temos a responsabilidade mais de uma vez de falar a Tua palavra para o Teu povo. Chegamos aqui, Senhor, sedentos por ouvir a Tua voz e acreditamos que a Tua palavra tem poder de nos exortar, de nos edificar e de nos consolar. Nos ajuda a transmitir o que pesquisamos, o que estudamos para os Teus servos e que o Teu nome seja glorificado. Toca na minha mente, nas minhas cordas vocais, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Fala conosco nessa noite, quem crê assim, diga amém. Está conosco também a minha cunhada, a Cleo, acho que ela até saiu, viu? Irmã da irmã Sandra, que mora lá em Tucuruí, está nos visitando hoje, que ela possa ser bem-vinda. Eu acho que ela deu uma saidinha. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Ageu, profeta menor, e nós vamos meditar aqui nesse texto. Mateus, está dando um eco aqui, tira um pouquinho aqui do meu retorno. Queridos, desde o século VI, Agostinho de Hipona, ele deu esse título para esses livros de profetas menores. Vocês sabem que não é menor porque tem menos poder, é menor por causa do conteúdo literário. Comparado aos maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, esses 12 livros juntos, eles não têm um conteúdo de Isaías, nem de Jeremias e nem de Ezequiel. Então, por ter um conteúdo literário bem menor, desde o século II, Agostinho de Hipona começou a chamar esses livros de livros menores ou profetas menores. Na verdade, os hebreus chamam ele de os 12 profetas. E lá eles estão só em um rolo de 12 livros, que é o rolo dos 12 profetas menores. E há quem diga que eles foram agrupados por Esdras, por quem? E por um chamado Grande Sinagoga, lá no ano de 425 a.C. Presta atenção. O último profeta, que é Malaquias, ele vai falar ali em 435. Ageu e Zacarias profetizam em 520 a.C. Eles são 3 profetas pós-exílio. Na verdade, quando você pega esses profetas e os nomes dele, hoje eu estava dando uma lida em vários livros profetas menores, como são livros bem pequenos, dá para a gente fazer uma leitura repetida do livro todo rápido. E eu estava lendo Oséias, li Joel, li Ageu, e a gente vai observar que quando Deus dá um nome, quase invariavelmente, quando ele recebe um nome, o nome do profeta é a representação da mensagem que ele vai receber de Deus. Ageu significa festivo, ou festas, festivo. E o significado do livro de Ageu é preparar, reconstruir o templo para que as festas solenes religiosas voltem a acontecer. Então, nesse livro aqui, Deus dá uma missão para esse profeta, para que ele possa proclamar essa mensagem. Antes disso aqui, a gente vai observar que, embora esses profetas, os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles estão dispostos no canon em ordem cronológica. Isaías segue Jeremias, Jeremias segue Ezequiel e Ezequiel segue Daniel. Só que quando se trata dos menores tem um problema. Por quê? Os 6 primeiros e os 3 últimos não estão em ordem cronológica. Então a gente não consegue muito se encontrar biblicamente para saber onde é que nós vamos colocar ele. Lançaram uma Bíblia alguns anos atrás chamada Bíblia Cronológica. Não sei se alguém fez a aquisição dessa Bíblia aqui. Mas o Dr. Ellis, grande estudioso do Antigo Testamento, Stanley Ellis, ele vai trazer aqui uma tabela dos profetas antes do cativeiro do norte, antes do cativeiro do sul e pós-cativeiro do sul. Aqui, antes do cativeiro do norte, nós temos 6 profetas. Quantos profetas? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. A data possível, presta atenção, Oséias, 740, Joel, cerca de 835, Amós, 760 a.C., Obadias, 845, Jonas, 765, Miqueias, 735. Então, olha aí, então não tem uma ordem cronológica. Quando vocês pegam o cativeiro do sul, nós temos 3 profetas. Antes da Babilônia invadir, de 606 a 586 a.C., aparecem 3 profetas. Quantos? Naum, Abacuque e Sofonias.
Naum profetizou quando? Cerca de 710. Grande Assíria, capital, naquela briga ali. Já ouviu falar da batalha de Carquemish, onde o profeta Jeremias, a partir do capítulo 25 do livro, vai narrar que duas grandes potências mundiais, a Síria e Babilônia, estão disputando a hegemonia do planeta Terra. Então é ali naquele interim, 710, que Naum aparece. O profeta Abacuque, presta atenção, o cativeiro começa em 606, e Abacuque vai aparecer em 608, antes de Cristo. Bem ali pertinho, quase no final do Reinado do Sul, para começar essa invasão. E o último profeta, antes do exílio, é Sofonias, que profetizou em 625. Aí aparecem os três últimos, quantos? 6, 3, 3, 12. Os três últimos, repita comigo, diga Ageu, que é esse camarada aqui que nós vamos falar, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias são contemporaníssimos, 520 a.C. os dois. Eles estão profetizando no mesmo tempo. Só que o profeta Malaquias, ele é o último livro da Bíblia, do Canon, que está ali profetizando entre 420 e 435, dependendo do autor que você vai ler antes de Cristo. Essa aqui é uma tabela que hoje ela é aceita. Ela é exata? Não. Você pode ler outros autores e vão trazer datas diferentes, mas ela é uma tabela, digamos, aceita. Quem está aí, diga amém. Perfeito. Como eu disse para vocês, quando o Ageu ele aparece em cena aqui, olhe para mim, com a Bíblia aberta, são 2 capítulos só, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, só pede para Obadias. E quando esse profeta aparece no cenário, ele tem uma diferença dos livros proféticos menores. Qual? É muito difícil catalogar quem são esses homens. Por exemplo, tu pega um comentário, aí tu lê lá, Oséias, filho de Petuel, só sabe isso dele. Você pega Joel, filho de Peniel, não sabe mais nada dele. Então você vai fazer uma pesquisa, aparece, só para você ter uma ideia, 12 Joel na Bíblia. Então não sabe de onde eles vêm, de quem eles são, se são reis, se são príncipes, se são sacerdotes, se tem linhagem judaica, se foram criados no palácio, não sabe quase nada desse profeta. Só que Ageu ele tem uma diferença na datação do livro. Por quê? Porque a profecia de Ageu, ela aconteceu, os teólogos conseguiram catalogar de 1 de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Presta atenção. Então, esse profeta ele tem um ministério de 4 meses. Vocês estão ouvindo? Ele tem um ministério de 4 meses. E quando o Ageu aparece aqui em cena, o cenário político, o cenário histórico ele não é muito bom. Por quê? Eles estão retornando da Babilônia. O cenário é de cativeiro babilônico. Eles estão retornando debaixo de uma política peça. E agora, quando você lê esse capítulo 1 aqui, abre a tua Bíblia, por favor. Eu tenho 3 divisões nesse capítulo aqui, numa análise bíblica e teológica. Do versículo 1 ao versículo de número 4, Deus está censurando o povo que não obedeceu a ordem dele de levantar o templo. Do versículo 5 ao 11, Deus está mostrando os resultados dessa negligência. E do versículo 12 ao 15, a resolução a partir do momento que eles decidiram obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus mandava. Então, esse primeiro capítulo, ele está dividido nessas 3 formas. Que forma? A censura de Deus, o resultado dessa censura, a negligência deles, e o resultado de quando eles começaram a obedecer ao Senhor. Só que quando você lê aqui, você vai observar que você observa do versículo 1 até o versículo 4, que é a censura. Você olha aqui rápido e pensa assim, nossa, Deus deu uma ordem para esse povo, e esse povo simplesmente resolveu não obedecer. A ordem era, você vai repetir comigo para gravar isso na tua mente, diga assim, construir o templo. Mais uma vez, no 3, 1, 2, 3. Isso, a ordem de Deus era construir o templo. Isso que foi Deus. Eles estão saindo de cativeiro e a ordem de Deus foi, vocês vão sair. Na verdade, preste atenção, eles estão recebendo mais uma oportunidade. Oportunidade de cultuar, de ter um sacerdote, de ter um templo, de ter lei, de ter escola bíblica, de ter toda a lei de Moisés colocada de forma... Deus está dando mais uma oportunidade. Só que quando a gente lê isso aqui, parece que está acontecendo sucessivamente, mas não está. Quando o Ageu fala isso, eles estão 14 anos parados. Versículo 1 ao versículo de número 11, tem 14 anos de intervalo, porque o templo foi paralisado por causa dos samaritanos e por causa da ordem do rei Artaxerxes. Deixa eu pegar aqui para ti. Como eu tenho muitas datas e não dá para gravar muito, eu coloquei um borrãozinho aqui rapidinho. Começou quando? 536, Esdras 3:10, começou
a ordem de reconstrução do templo. Olha a data, 536. Em 534, a primeira paralisão ela é interrompida por causa dos samaritanos. Em 530 sai o edito oficial, onde o rei Artaxerxes manda paralisar de uma vez. Em 520 aparece Ageu. Deus levanta ele para falar com Zorobabel, o governador, e com Josué, o sacerdote, para dar mais uma oportunidade. Deus sempre dando oportunidade. E quando chega em 516, o templo ele é finalmente edificado. De 536 a 516, passam-se cerca de 14 ou 16 anos. Então, quando Ageu entra aqui em cena, em 520, o povo está com 14 anos frio. Presta atenção, na verdade aqui é muito complicado. Pergunte para mim por quê? Porque muitos aqui tinham se aculturado à Babilônia, né? Não tinham mais a crença. O hebraico, só para você ter uma ideia, a língua oficial nem o hebraico é o aramaico. Então eles se aculturaram a tudo que a Babilônia tinha. Ou seja, o que eles queriam, se você ler o texto, eu não tenho tempo de decifrar para você tudinho, você vai observar que eles simplesmente chegaram, e a primeira prova que teve, a primeira paralisação que teve, eles foram fazer o quê? Eles foram fazer suas casas, eles foram aplanar suas casas, eles foram melhorar suas casas. Porque, na verdade, irmão, Salomão diz que não tem nada novo debaixo do sol, só muda o tempo e a cronologia, o homem continua sendo o mesmo. E aqui a gente vê uma cena típica nossa, de ainda hoje. Pergunte qual? Nós colocando nossas prioridades acima do reino de Deus. Como sempre. Sempre o homem busca as suas prioridades. E desde o começo desse ano aqui, não sei se você observou, mas Deus está falando acerca dele ser a prioridade. Por exemplo, o cenário religioso aconteceu o seguinte: era para ser um tempo de oportunidade, sim ou não? Mas por causa da interrupção do templo, eles esfriaram e voltaram aos seus próprios interesses. Eu quero que você leia comigo o capítulo de número 1, com a Bíblia aberta, por gentileza. Versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Diz a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas? 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Parece que Deus já vem com um carrão de cena. Olha aí, ó, esse texto aqui, ó. O que é o passado desse povo? 70 anos de exílio. Estão recebendo mais uma chance. Qual era dele? Por exemplo, vocês sabem que liturgicamente, ó, Malaquias é culto, Ageu é culto, Levítico é culto. Esses livros eles tratam de liturgia de culto. Você quer aprender sobre culto, você precisa ler Malaquias, Levítico e Ageu. Eles tratam de liturgia, principalmente o capítulo 2 de Ageu. Então você observa o quê? Que o povo de Israel, que está voltando desse exílio, eles são especialistas em culto. Então, na lógica, eles estão voltando para quê? Para fazer culto. Mas eles estão tão distantes de Deus, que agora eles estão preocupados mais em apaneilar suas casas. Só que Deus ele tem compromisso com o seu povo, com o seu reino e com o seu nome. Amém ou não amém? Perceba uma coisa comigo aqui, ó. Fazer os líderes e o povo continuar a reconstruir o muro mostra os fracassos nos outros setores da vida. Por quê? O objetivo do livro de Ageu, segundo o Dr. Stanley Ellis, preste qual é o objetivo do livro? Fazer os líderes e o povo a continuar a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que os fracassos nos outros setores da vida é resultado de uma coisa. Pergunte o quê? Negligência na obra do Senhor. O livro tem como característica mostrar que quem negligencia a obra do Senhor vai ter resultados terríveis na sua vida. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Digam amém. E agora parece que ficou muito mais difícil ir contra tudo isso. E você vai chegar lá comigo. Presta atenção. O livro vai prometer uma prosperidade. Coloca o capítulo 1, versículo 6. Deixa a igreja ler. Olha o que diz esse texto aqui. Ó. Ageu 1, 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para quê? Para pô-lo no saquitel furado. Presta atenção. Segundo o texto bíblico, 3 profetas relacionaram prosperidade econômica com obediência espiritual. Foi o profeta Joel, o profeta Ageu e o profeta Malaquias. Eles disseram que a prosperidade ela está relacionada com a obediência à palavra de Deus.
Muito bem. Agora escute uma coisa aqui. A gente vai observar a censura de Deus no versículo 2, que eles passaram 14 anos. Quantos anos? E agora já estava na hora dele pegar e fazer alguma coisa para o reino. Sim ou não? 14 anos, uma nova oportunidade. Tem gente aqui na igreja que já está há muito tempo, e Deus chamando ele: reconstrói teu muro, reconstrói teu templo, reconstrói tua vida, reconstrói tua espiritualidade. E o tempo passa e ele nada. E tem uma palavra hoje do Senhor: lembra do teu passado, da onde eu te tirei, quem tu eras e quem tu és hoje. Perfeito. Só que escute, só que vão aparecer os resultados. Eles não negligenciaram a ordem de Deus, sim ou não? Olha os resultados disso. Capítulo 1, verso 5. Por favor. Verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ele já começa pegando pesado. Aí olha o 9. Verso de número 9. Para a igreja ler comigo aqui. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissiprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Por causa de quê? Por causa de quê? Que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. A prioridade do povo aqui foi eles. Irmão, olha para mim aqui e seja lógico. Deixa eu abrir uma aspas aqui. Você nunca parou para pensar por que Deus, a primeira ordem para esse povo foi: reconstrua o meu templo? Você nunca parou para pensar nisso? Porque é o seguinte, ó, se tu estiver bem com Deus, todas as áreas da tua vida estarão bem. Tem muitas pessoas que estão bem financeiramente, mas estão longe de Deus. Tem pessoas que estão bem até mesmo dentro da sua casa, mas não se encontram bem espiritualmente. O princípio de Deus em mandar aquele povo construir o primeiro templo foi: se eu estiver na frente e ser a prioridade de vocês, irmão, é impossível as áreas da nossa vida estarem desajustadas se Deus estiver conosco primeiramente. Então a ordem de Deus para esse povo, ela não poderia de forma alguma ser negligenciada. Mas escute, capítulo 1, verso 10 e verso 11, escute só, aqui ainda no 9, deixa no 9 aqui, no final desse texto, se você observar, capítulo 1, 9, diz o Senhor dos Exércitos: quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Trabalha muito, consegue pouco, e o pouco que tem parece que não rende. Sim ou não? Parece que não rende. Por quê? Irmão, tu vai brigar com aquele que manda. Escuta, olha isso aqui. Deus esperou 14 anos aquele povo se arrepender. Ainda tem gente que pensa que Deus não dá oportunidade. Quando ele esperou 14 anos e ele viu que aquele povo não ia mudar, ele falou assim: vou jogar a última cartada, vai lá, Ageu. Isso é amor, tá? A palavra, apesar de ser exortativa, era a preocupação de Deus querendo que aquele povo se rendesse. O profeta entra no arraial e diz assim: olha, o Senhor quer que vocês voltem a olhar para a casa dele. E o povo está fazendo o quê? Se preocupando com as suas coisas, apanelando suas casas, correndo atrás do seu objetivo. Em nenhum momento a Bíblia proíbe isso. Só que a Bíblia ensina, irmão, tem pessoas que levam essas frases, essas palavras, esses sermões para o lado pessoal. A Bíblia, ela nos ensina que em qualquer momento, em qualquer ação, eu vou melhorar, ela não permite que coloquemos absolutamente nada na frente do reino. Nem reino, nem família, nem trabalho, nem filhos, nem projetos, nem emprego, nada. Que palavra o Senhor pode caracterizar? O Jesus não falou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Não, vem, me segue, deixa que os mortos. Gente, se ele não abriu para o homem que queria enterrar o pai, imagine para as nossas desculpas que nós damos todos os dias. Só que escute uma coisa aqui, o verso 10 e o verso 11 vai mostrar, irmãos, como a gente negligencia. Agora olha esse texto aqui, no 3, todo mundo, 3. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. 11, no 3, fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, mais rápido, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, como também sobre os homens. Aí eu vou te perguntar uma coisa aqui: como é que tu vai negligenciar ou brigar com alguém que domina tudo? Ele manda na terra, ele manda no mar, ele manda na plantação, ele manda no vinho, ele manda... Irmão,
ele toca no teu patrão para te mandar embora amanhã. Eu não estou te amaldiçoando, não vai acontecer, é só um exemplo. Mas escuta, eu parto de um princípio de uma teologia reformada, não pentecostal, reformada, que Deus não perde os seus. Viu? E tem algumas... É o seguinte, ó. Quando Deus quer que tu esteja longe dele, como em Romanos 1, no juízo, ele deixa tu andar com teus próprios caminhos. Agora, quando Deus quer te trazer para perto dele, e vê que tu está negligenciando, ele começa a fechar as portas para ti. Ele está olhando para esse povo e dizendo assim, peraí, vocês estão de brincadeira comigo, versículo de número 10, eu mando no céu, eu vou reter o orvalho, irmão, se não tem chuva, não tem plantação, viu? Eu vou fazer com que os frutos parem, eu vou fazer vinha seca, eu vou tocar no cereal, eu vou tocar no vinho, eu vou tocar no azeite, e tu quer ver o camarada orar e Deus tocar no bolso dele. Quando Deus começa a tocar no bolso do camarada, ele começa a entender, ainda mais quem é pai de família, irmão, que é o provedor da casa, fica mais difícil ainda essa situação. Diga glória a Deus. Só que escute uma coisa aqui, o meio para Deus tirar você dessa negligência, qual é? É uma palavra profética. O povo não estava desesperançoso? Fale comigo. O povo não estava frio? O povo não estava esmorecido? 14 anos. Só que Deus falou assim, olha, eu tenho um ânimo para vocês. Escute isso aqui, olhe para mim. A única maneira que Deus pode te levantar é através de uma palavra. Não é através de campanha, não é através de mandiga, não é através de óleo, não é através de sal, não é através de amuleto, não é através de bênção, não. É através de uma palavra. E outra coisa, o que chama atenção nisso aqui, é que Deus primeiro vai despertar o líder. Se tu colocar o versículo 1, Zorobabel e Josué, versículo 12, e Deus despertou Zorobabel, versículo 14, e Deus despertou Zorobabel e Josué. Por quê? Porque a liderança, irmão, uma liderança na posição de Deus, um líder na posição de Deus, um pastor na posição de Deus, um pastor no direcionamento, ele é bênção ou não é bênção na vida de um rebanho? Ele é bênção. Então, escute, o avivamento, eu sempre falo isso aqui, ele vai começar aqui, e daqui ele vai ser gerado para ir. Porque Deus primeiro não foi falar com o povo, Deus falou primeiro com quem? Com Zorobabel, o governador. Deus falou com quem? Com Josué, o sacerdote. Deus primeiro desperta a liderança. E quando tem uma liderança viva, a igreja é viva. Quando tem um pastor vivo, o rebanho é vivo. Quando tem um pastor que está na direção, a igreja é... Aleluia. E tu, irmão? Coloca aí capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 13. Por favor. Olha o que diz esse texto aqui. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o... Preste atenção, do 1 até o 15, Deus só está dando peia, censura, dizendo que não está com eles, punindo e querendo despertar. Só que quando chega a partir do versículo de número 12, o texto diz que o povo começa a atender a Deus, cansaram de apanhar. Eu fico olhando para a vida de algumas pessoas, é incrível, entra ano e sai ano, elas querem coisas diferentes, mas não procuram hábitos diferentes. Elas querem mudar, querem resultados diferentes, mas não procuram a mudança de vida, não procuram disciplina. E o povo aqui ouviu, Deus inclinou o coração do povo e ele ouviu, olha o verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Agora olha como muda, quando eu atendo a voz de Deus, olha o que eles receberam em troca, versículo 13, deixa a igreja ler. Deus foi lá e disse para eles, Ageu, vai lá e fala assim, ó, eu sou convosco, diz o Senhor. Presta atenção, se tu sem Deus tem seca, não tem colheita, não tem cereal, não tem vinho, não tem plantação, tu com Deus, qual é o resultado? Se tu, meu irmão, com quem tu não pode brigar é com aquele que tem o poder de controlar tudo. E tem pessoas que entram na guerra com Deus pensando que vão ganhar e não vão. E eles recebem essa palavra depois de 14 anos de frieza. Um profeta entra lá amando de Deus e eles ouvem essa palavra de volta. Diz para eles que eu sou com eles, diz o Senhor dos Exércitos. E quando Deus é com a gente, o negócio é totalmente diferente, sim ou não? Só que escute uma coisa, deixa eu falar para você aqui, que o Senhor hoje desperte o teu espírito.
e que toda negligência, que tu sabe melhor do que eu qual é, ela caia por terra nessa noite. Que o Senhor, vou falar mais uma vez, que o Senhor desperte o teu espírito hoje. Amém ou não amém? E que toda negligência ela caia por... Aí tu vai ouvir, ó. Eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Porque escute uma coisa, tem pessoas que assistem culto terça, assistem culto domingo, estão aqui nas reuniões, estão já ativadas, só que Deus não anda com elas. Deus não está com elas. O fato de você entrar aqui não te dá uma carta branca dizendo que Deus está contigo. O que vai dizer se Deus está contigo ou não, é tu ouvir a palavra, não negligenciar, obedecer, caminhar. Aí a palavra profética, ela é totalmente diferente. Escute, não será fácil. Presta atenção aqui para mim concluir. O capítulo 2 começa com um problema. Pergunte qual? A liderança foi despertada depois de 14 anos. Eu imagino a satisfação de Ageu entrando naquele arraial e vendo aquele povo morto, sem ânimo, né? Não dão glória, assim igual vocês hoje aqui. Não dão glória, sem ânimo, cabisbaixo, triste. De repente ele lança uma palavra e aquele povo anima. Pá, desperta. Dá um glória aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso. Olhe para mim. O povo despertou. Pô. Só que vai ser complicado, porque a partir do versículo de número 2, coloca aqui o versículo de número 3. Olha aqui, igreja, como é difícil. Quando começa a andar, capítulo 2, verso 3. Quando começa a melhorar, no segundo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? Olha aqui para mim. Eles voltaram depois de 14 anos a fazer a casa. Aí Deus falou, agora, como agora eu sou prioridade, as coisas vão começar a melhorar. E Deus começou a melhorar. Escuta, a plantação que dava 10 começou a dar 50. Oh, glória. Engraçado que quando fala de material, tu te anima, né? Rapaz, olha para mim. O cereal começou a crescer, a videira começou a dar vinho, a chuva começou a cair farta, começou a melhorar. Gente, faz um teste. Volta a obedecer e vê se não melhora. Não tem profeta, não tem anjo que vai colocar a mão na tua cabeça. É obediência, cara. Entende isso, pelo amor de Deus. Volta a fazer o que Deus quer. Coloca Deus como prioridade, para ver se a tua horta não vai ter para emprestar. O texto que nós lemos no começo, dizendo que o que é pouco e sopra, não vai sobrar, vai transbordar. Você vai ter para repartir, você vai ter para dar. É promessa isso, Bíblia. Isso não é uma teologia da prosperidade neopentecostal. Isso é uma teologia da prosperidade bíblica. Aí escuta, aí eles voltaram a fazer o templo. O povo despertou. Despertou como? Vou falar de novo. Despertou como? Através da palavra. Foi através da... É a única maneira que tem como despertar. É através da palavra. O profeta foi lá. Assim diz o Senhor. E Deus abriu o coração daquele povo. E estão fazendo. Aí olha, quando estão pensando que vai dar certo, no meio do arraial sempre tem que ter um endemoninhado. Sempre tem que ter o joio, sempre tem que ter o bode. Não adianta tu orar para Jesus mandar ele embora, que ele só vai ser separado de ti no arrebatamento da igreja. Olhe para mim. Quando eles começarem a ver a casa, escute, Deus falou assim, ó, olha aqui para mim. Quando Salomão levantou o templo dele, que foi considerado uma das... Meu irmão, o trono era de marfim. O texto bíblico diz que nenhum reino do mundo tinha um como aquele. Então quando alguém passava e via aquela casa que Salomão levantou, meu irmão, a colher era de ouro. A rainha de Sabá falou no primeiro livro dos Reis 13, que ela não sabia diferenciar quem era funcionário e quem era rei, porque todos se vestiam com seda e comiam com colheres de ouro. As cortinas eram bordadas a ouro. Aí Deus falou assim, eu dei muita riqueza, eles não quiseram, então vou fazer uma casa bem menor, uma congregaçãozinha. E levantaram. Para quem não tinha nada, oh glória, olha para o teu irmão, olha para ele rápido, meu, me ajuda. Fala assim para ele, a gente não tinha nada, irmão, está valendo, diga, pega. Fala para ele, pega, a gente não tinha nada, está valendo. Aí Deus falou assim, ó, para quem, vou fazer uma casa. E levantou, deixa o texto lá por favor. E levantou a casa. Nisso que Deus levanta a casa, olhe para cá, que Deus tem uma palavra para você.
Diz que Deus levantou a casa. Os que ainda tinham alguns vivos que viram a casa de Salomão. Deixa eu contemporaneizar para você entender. A gente vai congregar nessa congregaçãozinha. Não tem nem ar-condicionado. Os caras estavam lascados, na mão do diabo, não tinham comida, não tinham templo, não tinham sacerdote, adoravam o Bel, Marduk, Nabucodonosor. Agora estão querendo escolher. Olha de novo e fala: te contenta com a graça que Deus tem derramado, que ela é suficiente para te seguir. E que negócio é esse que nunca está bom, rapaz? Aí pastor Bruno olharam e falaram assim: ei, olha aí, ó. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Como veste agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Além de eles estarem alegres que o povo está despertando, dizendo: vamos para cima, irmão, vamos lá, não para de pregar, não para de orar, canta, vai para cima, Deus é contigo. Sabe o que eles estavam falando? Desanimando os irmãos. É aquele crente que fala assim: ó, tu não sabe cantar, tu prega ruim, rapaz, tu não canta direito, tu não sabe dirigir igreja. Não escute essa palavra de Sambalates e de Tobias, de pessoas endemoniadas. Deus despertou você para uma grande obra. Levante a sua mão. Eu estou profetizando essa palavra. Deus despertou você para uma grande obra. Cara, gente, olha o que Deus fez. Irmão, escute uma coisa. Quando você está sem Deus, quem luta a tua guerra é tu. Agora, quando Deus está contigo, olha para mim aqui. Vai lá, Ageu. O Senhor falou para Ageu: vai lá, Ageu. Fala para eles assim, ó. Diz para ele que meu é o ouro. Segura, por favor. Segura. Meu é o ouro e minha é a... Sabe o que Deus está falando nesse texto aqui? Só fala assim da glória essa. Deus está falando assim, ó. Fala para eles que se eu quisesse fazer uma mais luxuosa do que a de Salomão, meu Deus do céu, se eu quisesse fazer uma melhor do que Salomão, uma maior do que a de Salomão, meu é o ouro, minha é a prata, tudo é meu. Escuta, não tinha ouro, não tinha querubim bordado, não tinha colher de ouro, não tinha seda, não tinha bacia de ouro, não tinha sacerdote, não tinha cantores, não tinha harpa, mas tinha glória, tinha graça, tinha unção, tinha poder, tinha fogo, tinha palavra. Vou falar de novo, tinha escola bíblica. Aleluia. Tinha tudo isso. Levante a sua mão, eu recebo autoridade. Deixa eu profetizar para você. Oh, aleluia. O Senhor está despertando vidas aqui nessa noite. Receba essa palavra. E não é palavra de efeito não, meu irmão. O Senhor está despertando o teu coração para um novo tempo, para uma... Não interessa quem vai falar, não, receba essa palavra. Deixa falar e caminha, ergue tua cabeça, porque o Senhor tem um propósito contigo. Aleluia. Aleluia. Escute uma coisa aqui, ó. Capítulo 2, verso 4. Receba essa palavra. A melhor profecia que tem. Não é o pregador que tem poder, é a palavra. Assim diz o Senhor: ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, diz o Senhor. O sumo sacerdote e todo o povo da terra ser forte. Irmão, talvez você não entendeu. Olha o que está dizendo o texto. Ele começa com Zorobabel, vai para Josué e depois vai para o povo. Sabe o que ele está dizendo? Não para, pastor. Não para, evangelista. Não para, porteiro. Não para, irmã. Não para, irmão. É uma palavra de despertamento que começa no sacerdote e no final, levante a sua mão direita, levante. Ele diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Levante a sua mão, receba essa graça, essa palavra de despertamento. Não para, desperta, caminha, não olha para trás. Eu sou convosco, diz o Senhor. Agora escuta. Deixa eu falar uma coisa aqui. Presta atenção, olha para mim aqui. Repita comigo, diga assim: a ordem para trabalhar. Tenho 4 minutos. A ordem para trabalhar. Diga assim: a ordem
É para priorizar a obra. Só que não é de qualquer jeito. Sabe por que muitas igrejas estão doentes, pastor? Porque eles pegam as pessoas e querem colocar como tapa-buraco. O departamento de jovens, coloca fulano. Os adolescentes, coloca fulano. As crianças, coloca Beltrano. Capítulo 2, coloca para a igreja ler, versículo 15. Aqui, ó, o negócio é sério, irmão. Aqui não é empresa, aqui é o reino. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo. Era o seguinte, antes de Deus falar isso aqui, não pode ler tudo que não dá tempo, mas ele fez 2 perguntas para o sacerdote. Tipo, para você entender. Se alguém chegar aqui com um cordeiro impuro, ele pode sacrificar? Ele falou, não, está impuro. Se alguém pegar uma comida santa, colocar na manga, ele falou, não, é impuro. Ele falou assim, como é que estão colocando pedra aí de qualquer jeito? Quer trabalhar aqui? Vou falar o que Jesus falou para a samaritana. E o teu marido? Não entendi, pastor, deixa eu te explicar. Olha para mim. A conversa não era poço. Fala comigo, a conversa não era poço. A conversa não era água. Então por que ele muda de água, poço, para uma conversa moral com o marido? Porque Jesus ofereceu uma água viva. Uma água o quê? Só que ele sabia que na vida dela tinha uma falha. Dá glória para ajudar o pastor. Aí ele falou assim, e o teu marido? Aí quando ela escutou e o teu marido, o que ela fez? Ela mudou de assunto. Os pais de vocês adoram lá. Pergunte por quê? Porque a gente não gosta de ouvir aquilo que nos incomoda. Enquanto o pastor está aqui profetizando que eu vou ter um carro, uma casa, um apartamento, isso tudo aqui tu vai ter mesmo. Fora isso, é só misericórdia de Deus. Ele é o pastor. Agora quando o pastor fala, larga isso, deixa isso, não pode isso, não vai desse jeito, não é assim, aqui não pode, aqui não faz desse jeito, aqui é santo, aqui tem que ter santidade, aqui tem que estar dentro dos padrões. Só que aqui tinha líder. Por isso que eu falei, quando tem líder na direção, o rebanho ele caminha forte. Quando o pastor se vendeu para convenção, para político, aí, meu irmão, o negócio complicou. Por quê? No livro dos reis, das crônicas, está cheio de aliança de pessoas que deixaram de fazer aliança com Deus e foram fazer aliança com o faraó Neco, com a Síria. O que foi que deu o resultado? 722, acabou um reino e 586 outro. Israel, enquanto eu sei o teu Senhor, eu entro, eu luto as tuas guerras, eu vou na frente, eu abato teus inimigos. Oh, glória! Sabe de uma coisa? Escute aqui uma coisa para mim. Irmão, olha o que eu vou te falar aqui. Esse aqui é forte. Esse povo está 70 anos aqui na Babilônia. Aí tem alguém que pode pensar assim, evangelista Marcos. Não, mas esse povo tem que descer, ele tem que vir, porque eles estão debaixo de uma promessa. Também. Mas escuta uma coisa. Tu sabia que o compromisso aqui maior não era com Josué? Nem com Josadac? Nem com Dan, Levi, Naftali, Isacar, Zebulon? Com nenhuma dessas tribos não era. Pergunte por quê. Se eu está doido, pastor, pergunte por quê. Porque Jesus não pode nascer na Babilônia. Não entenderam, não é possível. Tem uma profecia que Jesus tem que nascer em Jerusalém. Oh, meu Deus do céu. E o povo está onde? Está na Babilônia. Judá. Vou melhorar para ti, que tu faltou essa escola bíblica, não é possível. Olha para cá e diga assim, Judá está na Babilônia. Só que de Judá vem Jesus, e Jesus não pode nascer na Babilônia. Jesus tem que nascer em Jerusalém. Então quando chegou a data, e Deus ele trabalha assim, Deus não fala e vai pesquisar. Ele falou, Jeremias, entra lá e fala que é 70 anos. Meu Deus do céu. Então, os crentes que ficaram na Babilônia sabiam que quando batesse 70 anos, quando bateu 70 anos, eu fico imaginando eles arrumando a sua boroca, a sua sacola, e alguém perguntando, para onde vocês vão? A gente vai voltar, porque aquele que falou é fiel para cumprir a sua palavra. Escuta uma coisa que eu vou te falar, levante a sua mão. O político pode te prometer e esquecer. O vereador pode prometer e te esquecer. O líder da tua comunidade pode prometer e esquecer. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Quer que eu te diga uma verdade?
Diga, fale, pastor. Olhe para mim aqui. Todo mundo que Deus chama e desperta, ele perde alguma coisa. Vou falar de novo. Todo mundo que Deus chama e desperta, ele perde alguma coisa. Pedro deixou as redes, Mateus deixou a alfândega, Paulo deixou seus títulos, João deixou sua pesca. Todos nós deixamos algo. Todos nós abrimos mão. Mas tem uma profecia no Novo Testamento, eu só falo o Cito da Glória, que ela é forte, que diz que não há aquele que deixe algo pelo Filho do Homem, que aqui nessa terra, ó, não é nem lá, que aqui nessa terra não receba 100 vezes mais. E escuta, eu não estou te entusiasmando com coisa material. Quando Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: eu conheço a tua vida, eu sei as tuas obras, e eis que antes de ti eu ponho uma porta aberta. Ele não está falando de porta de emprego, de concurso, de trabalho. Ele está falando da porta do Evangelho, que é a melhor coisa que tem. Escute uma coisa aqui, olhe para mim. Já terminei, já até fechei aqui. Deus está te chamando hoje. O texto, ele pode, olha, segura, rapidinho. O texto pode ter uma conotação metafórica. Pergunte por quê? Porque templo na Bíblia também somos nós. Sim ou não? Jesus está falando assim, ó. Já não está bom? Já não está na hora de voltar a reconstruir o que está parado? Meu Deus. E nessa noite o mesmo Espírito que usou Ageu está na boca do pastor dizendo: desperta, desperta, desperta. Chega de descanso, chega de ficar nesse banco, chega de esfriamento, chega de ficar triste. Deus está dizendo: desperta. Eu quero fazer dar vinho de novo, cereal crescer, a horta crescer, chover orvalho. Eu quero fazer a tua plantação prosperar. Eu quero fazer a tua casa ser abençoada. É tempo novo, diz o Senhor dos Exércitos. Quer ver uma coisa? Olhe para mim. Diga aqui, segunda casa. Fala rápido para mim terminar. Segunda casa. Olha, a primeira foi destruída. Olha para cá. Pensa eu passando no deserto. Aonde? E vendo aquele primeiro templo de Salomão. Quando tu passa na frente de um ponto turístico, de um grande prédio, o que é que tu faz? O que é que tu faz? Tu olha, querido, ó. Teu pescoço falta quebrar. Eu quando vim a primeira vez em Belém, em 94, quando eu passei na frente do shopping, quase eu pulo do ônibus. Nunca tinha vindo aqui, nunca tinha visto um prédio. Meu Deus. Imagine no deserto que só tem areia, para cá areia, para cá areia, para cá areia. Aí quando eu passo uma pérola. Segura. Aí alguém pergunta: que casa é essa? É a casa que abriu, do Deus que abriu o Mar Vermelho. Não, vou falar de novo, não é possível. É a casa do Deus que sustentou uma nação por 40 anos no deserto. Vou falar de novo, é a casa do Deus que fez chover maná por 40 anos, que deu roupa, que deu sandália, que fez água brotar da rocha. É a casa do Deus de Israel. Segura. Ó, quem é leigo e não conhece Bíblia, ele comenta assim, ó. Mas o que é que o povo diz? Olha, segundo o pessoal fala, é impossível de ser destruída. Passou-se um tempo, ruína, Nabucodonosor entrou lá, levou tudo, porque o poder não está aqui. O poder está aqui. Aí quebrou tudo. E a mesma casa que era linda, agora só é ruína, só é o quê? E alguém passa e fala: não é nessa casa do Deus que abriu o Mar Vermelho? O que aconteceu? Só que tem uma profecia para quem está com a vida arruinada. Ou vocês não querem me ajudar, ou está estreito mesmo. A profecia é: a glória desta última. Quem é o templo? O templo é eu e o templo é você. E a profecia é para aqueles que estão despedaçados, que estão caídos, que estão fora do lugar, que as pedras estão despedaçadas. Assim diz o Senhor: a glória desta última casa será maior. Levante a sua mão. Tu vai pregar com mais autoridade, vai cantar com mais autoridade, vai servir com mais autoridade, vai levantar com mais autoridade, vai prescindir com mais autoridade. Recebe essa profecia.
Não vai ficar prostrado não. Assim diz o Senhor, não vai ficar prostrado não. Eu desperto o teu espírito nessa noite. Meu Deus, que palavra é essa? Levante a sua mão, meu irmão. Assim diz o Senhor, eu desperto o teu espírito nessa noite. Eu desperto os teus utensílios, as tuas ferramentas nessa noite. Eu te desperto para uma grande obra nessa noite. Amandagassura baixandarai. Fique de pé. Aleluia, fica aí, meu filho, nessa aí. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode segurar na mão do seu irmão aí. Aleluia. Você pode por 10 segundos fazer uma oração por ele. Diga: Deus é contigo. Diga para ele: não para não. Diga assim: não interessa se só tem uma pedrinha, só uma fileira, não para não. Oh Senhor, cante comigo. Estou te esperando aqui.